E vamos começar hoje o Pingo do Jota falando com a prefeita Elisa Araújo, porque mais um decreto foi publicado na noite desta terça-feira, e é um decreto que vem com regras mais rígidas para o enfrentamento ao coronavírus. Prefeita, muito obrigado por nos atender, falar aqui com os nossos ouvintes, os nossos internautas, né? Bom, esse decreto vale por 15 dias. Existe a possibilidade dele ser ampliado para mais tempo e até, caso não haja um arrefecimento aí na curva de casos de Covid em Uberaba, pode haver ele se tornar mais rígido ainda? Bom dia. Bom dia, Genari, bom dia, Lídia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio JM. A expectativa, Genari, é que esse decreto, ele vigore aí pelos seus 15 dias e a gente realmente consiga atenuar os índices, né? Essa curva tão íngreme que ela está acontecendo de alguns dias para cá, né? Desde o início de janeiro ela já vem crescendo de forma íngreme, e agora ela realmente, a expectativa dela é de não baixar. Por isso a gente adota agora medidas mais restritivas, em função da gente entender aí que brevemente nós temos um feriado que muitos estabelecimentos não adotarão como feriado, e existe a possibilidade de mais reuniões, de mais aglomerações, onde a gente já tem detectado que é o momento de maior contágio do coronavírus. Prefeita, bom dia, prazer em tê-la aqui conosco, num momento tão delicado quanto esse da pandemia, em casos se multiplicando a todo instante. Nós ontem ficamos debruçados sobre o novo decreto 222 e achando, né, os detalhes, as mudanças em relação ao anterior. E, lamentavelmente, não enxergamos nada ainda previsto para o mercado municipal, que tem sido alvo de ponto de grande aglomeração. Por que o mercado municipal foi deixado do lado de fora desse novo decreto restritivo? Lídia, ele não foi deixado de fora. Na verdade, nós estivemos lá na segunda-feira, em função justamente de termos recebido fotos e denúncias de aglomerações lá. Nós orientamos a todos os proprietários lá, os permissionários, a fazerem, né, adotarem as regras que foi estabelecida ainda no decreto anterior, né, que é o sentido no chão, por exemplo, de idas e vindas, que isso estabelece ali de forma visual para todo mundo que frequentar o mercado, de que realmente existe ali um controle, né, de acesso das pessoas. Nós pedimos para que eles reforcem também o acesso das pessoas, como estava acontecendo no início. Então, eles se comprometeram em cumprir essas regras. Então, o que aconteceu é que ele se enquadra também naqueles estabelecimentos como açougues, como hortifruti granjeiros, dos demais estabelecimentos fora do mercado. Poderíamos dizer que o mercado deverá seguir as regras que são seguidas pelos supermercados, por exemplo? Pelos supermercados e pelas galerias, né? Galerias, pelos shoppings, que são ambientes fechados. Tá, mas agora fica uma situação assim, os shoppings estarão fechados no sábado e domingo. Os supermercados poderão abrir no sábado e domingo naquela faixa de horário. No sábado, até às 18. No sábado até às 18 e no domingo também até às 18. Até às 18. Né? Aí como é que fica? O mercado vai entrar em qual categoria? Nas dos shoppings ou na categoria de supermercados? No caso de supermercados, porque lá eles possuem hortifruti granjeiros, açougues, né? Estabelecimento de alimentação. Tá certo. Prefeita, outra situação que está gerando dúvidas é com relação às aulas presenciais nos estabelecimentos particulares, nas escolas particulares. Houve na apresentação ontem, durante a coletiva, houve a recomendação de suspensão das aulas por 15 dias, das aulas presenciais, mas o decreto permite as aulas presenciais. Como é que fica essa situação?
há uma recomendação de adoção das aulas online para aqueles que permitirem, para aqueles que desejarem. E por que essa recomendação, Genário? Porque nós não temos só as escolas de crianças, nós temos também as universidades. Então, dentro dessa realidade aí, as universidades que puderem adotar as aulas online, as escolas que puderem adotar as aulas online, elas estão aí recomendadas. Isso não é uma forma obrigatória, porque nós sabemos que eles estão todos preparados, né, desde o ano passado, o final do ano passado, fizeram seus investimentos para poderem reabrir de forma presencial. E é o que a gente tem percebido e fiscalizado, todas as instituições estão cumprindo os protocolos conforme já havia sido estabelecido. Então, há uma recomendação de se evitar a aglomeração, de se evitar o giro de pessoas dentro da cidade. E muitas vezes, dependendo da instituição de ensino, os alunos utilizam o transporte público, os alunos se concentram em áreas próximas às escolas. Então, dentro dessa realidade, a gente pede a compreensão das instituições para que elas possam se sensibilizar aí com isso, com esse momento desenfreado da doença, para que a gente possa aí conseguir atingir o objetivo desse decreto, que é reduzir esses números. Prefeita, tem uma outra questão também que está me chegando aqui agora de ouvinte, perguntando se, fechando tudo às 18 horas, do comércio e outras atividades afins, se poderá haver uma maior fiscalização e até mesmo organização nos pontos de ônibus nos horários de pico, em especial às 18 horas, que vai todo mundo convergir para esse horário para entrar no ônibus. Exatamente, Lídia. O decreto anterior não ficou muito claro para as pessoas, e nós temos que entender, né, que não acertamos em tudo e vamos ajustando até que a gente acerte. No decreto anterior, eu até tive a oportunidade de explicar aqui na rádio, e eu repito, né, que a abertura do comércio mais tarde, né, e fechamento mais tarde, foi sugerido com o objetivo simples de evitar aglomeração nos horários de pico dos transportes públicos. Porém, as pessoas continuaram tomando ônibus ali nos mesmos horários e se concentraram na frente do comércio. Então, não funcionou. Nós retomamos o comércio para o horário normal e colocamos até às 18 horas, porque nós entendemos que a maioria deles fecha às 17, 18 horas, então a gente vai concentrar os esforços de fiscalização dentro desses períodos de pico, que a gente chama. E daí, a gente solicitou às empresas de ônibus que aumentassem os ônibus, mas que eles chegassem na sequência. Porque muitas vezes, por exemplo, vou tomar um ônibus na Praça Rui Barbosa que vai para o Morumbi. Ali, se eu sou usuária de transporte público, tomo o ônibus e não sei que vai chegar outro daqui 5 minutos, a maioria das pessoas vai se aglomerar ali dentro desse primeiro ônibus. Então, a ideia que a gente pediu às empresas de ônibus é que os 2 ônibus cheguem juntos, para que o usuário perceba que tem 2 ônibus ali para ele e ele não aglomere no primeiro. Ou seja, vai de trenzinho, né? O objetivo é esse, é isso que nós estamos trabalhando junto às empresas de ônibus, para que o usuário perceba que chegaram 2 ônibus para o Morumbi, nesse caso. Tá, agora, as empresas estão dispostas a colocar esses carros em circulação, prefeita? Desde o início da nossa gestão, nós já havíamos negociado com eles e eles já tinham disponibilizado alguns ônibus a mais. Mas acontecia esse detalhe, né? Ele tinha um tempo entre um ônibus e outro, o que não resolveu, de fato, na prática, o objetivo de colocar mais um ônibus. Prefeita, a ideia é que eles incrementem ainda mais, sim, principalmente naquelas linhas mais povoadas, né, mais populosas. Por exemplo, nós temos ali na região do Morumbi quase 30 mil pessoas residindo. Então, é uma região que a gente sabe que realmente tende a aglomerar. Então, nós já temos isso mapeado, estamos estruturando a nossa fiscalização, a nossa orientação também, para que os usuários
possam, né, ter segurança também na hora de andar, para também não aglomerar, não só dentro dos ônibus, mas também no ponto de ônibus. Prefeita, no começo da pandemia, os decretos foram bem restritivos com relação ao funcionamento de self-service por conta dos riscos de contaminação. Desta vez, eles não ficaram claros no decreto 222. Há alguma orientação específica para esse setor que vende alimentos e coloca expostos ali o que as pessoas vão se servir? Lídia, ele estabelece no decreto 222 a mesma regra anterior, utilização de máscaras e luvas. É a forma de não contaminação. E claro, os estabelecimentos que permitem, né, que tem essa modalidade de serviço, eles têm que ficar ali atentos, né, para acompanhar os clientes não servirem sem máscara e nem sem a luva. Correto. Bom, a questão dos bares fica a partir de agora, todos os bares, segunda a sexta-feira, devem fechar às 9 horas da noite, não é isso? É isso, Genari. Eu queria reforçar aqui, de uma forma muito transparente, que essa foi uma das discussões mais acaloradas dentro do comitê, porque realmente eventos, bares e restaurantes foram os setores que mais foram afetados desde o início dessa pandemia. Eu tenho, assim, uma luta grande com essa classe, grande mesmo, porque eu entendo o momento que eles passam, o momento que eles passaram no ano passado. Sei que muitos estabelecimentos estão funcionando de forma correta. Eu mesmo fiscalizado, passado por todos os locais e vejo o pessoal funcionando de forma extremamente rigorosa e correta. O que acontece é que eles acabam virando vitrines e a gente teve que tomar essa atitude em função de uma pressão mesmo e de alguns usuários desses locais que realmente acabam afrouxando. A doutora Fabiana sempre fala, eu gosto de lembrar da frase dela, que essa doença é a doença da tristeza, porque ela não permite que as pessoas fiquem felizes, se abracem e se encontrem com as pessoas, enfim. É um momento muito difícil, enfrentar essa pandemia não é fácil. Para nós, gestores públicos, é a pior coisa do mundo ter que tolir as pessoas de trabalhar, as pessoas de ganharem o seu sustento. É muito complicado, e para isso eu estou me empenhando aqui ao máximo, buscando em nível federal, em nível estadual também, alguma oportunidade para esse setor, né, algum subsídio, o que for preciso para poder amenizar esses reflexos aí da pandemia. Com certeza, eles serão mais afetados do que outros, mas nós estamos imbuídos aí de ser parceiros deles, né, logo após esse enfrentamento aí. Alguns desses empresários do setor, com os quais eu falei ontem à noite, depois da edição do decreto, disseram o seguinte: olha, vamos permitir fazer festas em casa, né? Porque não vai ter outra solução e não tem como fiscalizar, vai confiar na palavra do vizinho. E com isso, ao invés das pessoas se reunirem no restaurante, vão se reunir sem regra nenhuma dentro de casa, sem máscara, sem nada. O que a senhora pode falar para esses empresários que nesse momento estão assim bastante amargurados pelo fato de terem de fechar às 9 da noite? Eu quero até acrescentar mais, porque o decreto prevê a proibição de, inclusive, confraternizações familiares, né? Como que isso vai ser fiscalizado, prefeito? Exato, Genari e Lídia, proíbe, mas infelizmente não dá para você entrar, né? Não dá para a fiscalização entrar dentro da casa das pessoas. A gente conta com a compreensão e com o bom senso de toda a população para não se aglomerarem. São apenas 2 finais de semana e a gente espera que a população se engaje nesse enfrentamento. Eu concordo plenamente com o setor, né, que realmente você fechando os bares, você perde esse controle, você leva essa aglomeração para dentro das casas, mas existe uma pressão muito grande da população em relação aos bares e restaurantes. É como
O que eu sofri nesses últimos dias é o seguinte: eles entendem que as pessoas estão se aglomerando na rua e a culpa é minha. Eles entendem que eu estou sendo negligente em não tomar alguma atitude. Nós estamos contando com a compreensão de todos. Nós vamos ter que conviver com o vírus. Por mim, não fecharia os bares, na verdade estenderia o horário, que a gente teria condição de ver as pessoas nos locais corretos, se confraternizando da forma correta, né, com segurança. É o que a gente tem visto por várias outras cidades, mas ao mesmo tempo a gente percebe também que boa parte da população não está cumprindo as regras mesmo nos estabelecimentos. Então fica uma falta de equilíbrio muito grande, a gente não consegue ter braço para fiscalizar tudo. A gente conta com a compreensão, a gente percebe que as pessoas perderam o medo da doença, e a doença está cada vez mais agressiva, tendo as suas variações. Nós estamos tendo pacientes com recaídas, pacientes considerados já curados, voltando para o hospital, ficando internados e muitas vezes vindo a óbito. Ontem, eu quero relembrar que ontem nós tivemos o nosso recorde de óbitos por dia. Nós tivemos 7 óbitos só ontem. Então, é um momento muito delicado. Eu recebi várias ligações nos últimos dias de vários prefeitos desesperados, com seu sistema de saúde colapsado. E eu, sinceramente, não gostaria de passar pelo que eles passaram. Nós estamos aqui desde o início, enfrentando muito bem, controlando o nosso sistema de saúde. Também estou imbuída, estou buscando recursos, buscando melhorias para a nossa rede de saúde, ampliar o nosso hospital regional, que tem capacidade para ser ampliado, para a gente poder trabalhar de forma mais confortável, e estamos fazendo tudo que é possível da parte do poder público para a gente evitar um outro decreto que feche tudo. Eu gostaria que, passados esses 15 dias, a gente conseguindo reduzir esses números, a gente reabra, por exemplo, os estabelecimentos de bares e restaurantes e os eventos sem determinação de hora para fechar. Esse seria o ideal. É isso que eu busco. Mas para isso, esses 2 finais de semana, a gente precisa estar junto aí nesse enfrentamento. Eu conto com a compreensão de todos. Eu sei que não é fácil tomar uma decisão dessa. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão entender que não foi a correta, mas existem números, né? Ontem a doutora Michele fez uma apresentação muito detalhada do comportamento da doença, e ela deixou isso claro, que os maiores índices da Covid estão nesse momento. De janeiro para cá, foram os maiores índices da contaminação, os maiores índices de casos ativos. Isso aqueles que a gente tem mapeado, e aqueles casos ativos que a gente não tem mapeado, que não fizeram o teste e podem estar aí contaminando outras pessoas. E é um momento muito difícil, mas eu espero que toda a população compreenda esse momento, seja parceiro aí para esse enfrentamento, fique em casa nesses finais de semana, mas trabalhe durante a semana, e que a gente possa conseguir reduzir esses números para voltar aí depois desses 15 dias o máximo de vida normal possível. Prefeita, a senhora acredita que tenha demorado para tomar atitudes mais restritivas, enquanto outros prefeitos que assumiram no começo do ano já entraram marcando presença contra o Covid-19? A senhora acha que perdeu um pouquinho de tempo nisso daí, igual alguns estão dizendo? Não acho, Lídia. Eu sou muito pragmática, por isso que eu confio muito nas projeções matemáticas da doutora Michele, e foram elas que balizaram a nossa decisão. Tudo tem hora, e eu acredito que nós fizemos na hora certa. Tá certo. Bom, prefeito, eu acho que a senhora está no caminho certo. A responsabilidade do poder público é tirar o pessoal da rua. Dentro de casa, cada um tem que ter a sua consciência, né? Eu acho que o caminho é esse. E se as pessoas não tiverem consciência, vai complicar muito a situação. Prefeita, muito obrigado. A gente sabe que a senhora tem mais um compromisso aí. A gente poderia falar aqui bem mais sobre outros assuntos. Inclusive, só para encerrar, parece que a senhora estuda aí a possibilidade de um subsídio para o transporte coletivo, visto que as empresas tiveram uma queda significativa no número de usuários
e tá as empresas pedindo um reajuste de tarifa. Né? Como é que está sendo? Em que pé que está esse estudo? Genari, é muito importante você ter dito isso, porque isso é uma ação que está acontecendo em vários outros municípios. Quando a gente se torna uma gestora pública, nós temos que analisar todos os exemplos que nós temos em nível Brasil e até internacional. Então, em nível Brasil, a gente sabe que muitos municípios adotaram essa modalidade de subsidiar as empresas de ônibus. Realmente, do ano passado para cá, existe uma defasagem aí dentro do orçamento deles, dentro das receitas. É complicado do ponto de vista empresarial, mas a gente vai, enquanto poder público, encontrar um caminho para que a gente evite esse aumento também da tarifa, num momento tão difícil, economicamente e também até emocionalmente para todas as pessoas, ainda aumentarmos a tarifa de ônibus. Hoje nós temos uma tarifa aqui muito próxima da tarifa de Belo Horizonte, tamanho de Belo Horizonte, né? Então a gente precisa tentar não sangrar a empresa, mas também não sangrar o cidadão. Então, de forma que a gente está estudando formas de não aumentar essa tarifa para o usuário. Tá certo, prefeito. Muito obrigado, um bom dia para a senhora tem mais compromisso aí, então vamos liberar já, tá bom? Muito obrigado, bom dia, muito obrigada, Elisa. Obrigada a vocês sempre pela oportunidade da gente levar informação para a população, viu? Muito obrigada, bom dia para vocês.